Olá, meus caros, um excelente dia aí para todos vocês. Ontem, o programa da Globo, chamado Profissão Repórter, tratou sobre um assunto em alta, neste momento, a chamada fake news. Mais uma vez, a Globo tentando ser o porta-voz, e o revelador de toda a verdade em cima de todas as fake news. Esse objetivo é claro, de ser o controlador da verdade, de ser o controlador, mediador, a peneira, de todas as notícias que surgem no Brasil e checar se aquilo é verdade ou não. Porém, há uma grande incongruência, neste trabalho da Globo. A Globo é exatamente a fonte e a origem de várias fake news. Este programa, que é feito pelo repórter, se assim eu acho que eu posso dizer, não sei se esse é o termo correto, caberia outros adjetivos para Caco Barcelos, canalha, caluniador. Ele foi um dos responsáveis por uma grande fake news. Então, eu acho que nada mais justo uma pessoa com tanta propriedade, para falar sobre fake news, uma pessoa que criou fake news na década de 90, tratar sobre este assunto e ter um programa dedicado somente para ele, não é verdade? Eu deixo até aqui na descrição para que vocês vejam um vídeo do professor Olavo de Carvalho comentando sobre a atuação de Caco Barcelos, sobre o seu livro. Porque eu há 20 anos digo aos nossos militares que ofendê-los e caluniá-los é muito barato, não custa nada e dá prêmio. Por exemplo, houve aquele caso que eu já comentei aqui do repórter Caco Barcelos, do Globo, que inventou uma história impossível. Aquela história dos dois terroristas que, segundo o governo militar na época, tinham morrido num acidente de carro quando fugiam da polícia. O seu Caco Barcelos inventou lá uma reportagem dizendo não foi nada disso, eles foram mortos, assassinados num quartel e depois colocados dentro de um carro Volkswagen para simular um acidente. Eu fui investigar o negócio e vi, primeiro, que havia no chão, na estrada, havia as marcas de frenagem do carro Volkswagen. Quer dizer que os mortos voltaram à vida durante um minuto para frear o carro. E, em segundo lugar, a data que o seu Caco Barcelos dava era totalmente falsa, porque nas memórias do Jacob Gorender apareciam aqueles mesmos dois terroristas participando de um assalto a banco vários dias depois. E terceiro, a testemunha que o seu Caco Barcelos apresentou, que diz que participou da operação, diz, eu sei, eu estava lá, no momento em que eles foram assassinados pelos militares. Essa testemunha era um sujeito que tinha desertado do exército mais de 6 meses antes e que não podia estar presente em nenhuma operação. Em suma, a coisa era completa empulhação. A Rede Globo deu uma semana de destaque para essa mentira e o Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos por isso. Contra esta ofensa brutal, tá certo, mentirosa, caluniosa no mais alto grau, o que fizeram as Forças Armadas é emitir uma notinha oficial, dizendo, ai, me dói. Vocês não têm vergonha, porra? E que depois gerou até, na verdade a reportagem gerou o livro, intitulado de Rota 66, um caso famosíssimo na região de São Paulo, na década de 70, em 1975, de 2 jovens, de 2 vagabundos, 2 jovens é o caramba, jovem sou eu, tô com 27 anos, de 2 vagabundos, 2 marginais, que furtaram, acho que um fita cassete naquela época, de carro, alguma coisa assim, ou de aparelho doméstico. Do Veras, que era um cara também do paulistano, que eu não sei por que eles tinham alguma coisa, eles foram roubar o gravador do cara. Foi uma coisa de curtição, entendeu? Aí roubar do cara e depois devolver, entendeu? Eles foram, pararam na casa do cara, roubaram, aí o guarda noturno viu. E aí o cara falou. Aí começou a perseguição. E saiu, normalmente. A polícia foi acionada pela pessoa lesada. Houve uma perseguição. Eles não pararam e a polícia agiu da maneira correta. Há de se lembrar que naquele período havia um temor muito grande de serem, em qualquer tipo de fuga, de serem terroristas, pois vários atentados já haviam acontecido durante esse período, durante a década de 70. Se intensificou muito logo após o ato
os atos constitucionais, que inclusive eles surgem exatamente como um mecanismo de defesa ao terrorismo que estava crescente no país. E o livro dele então trata sobre este assunto. Porém, né, toda a narrativa de que ele faz de que a polícia é violenta, que perseguiu, executou e assassinou pessoas inocentes, que esse caso, segundo as temáticas deles, só ficou famoso porque eram pessoas da classe média. Se fossem pessoas classe pobre, jamais teriam sido noticiado, né? E para eles não é importante, né, mesmo se fosse verdadeira notícia, dar o fato, né, de pessoas mortas pela polícia. Se fosse esse, né, se fosse essa a verdade, se fossem pessoas honestas, comuns, mortas pela polícia, né? Para eles não importa a vida das pessoas indo, né, sendo ceifadas. O que importa, na verdade, é a briga, né, entre a luta de classe, né? É essa a narrativa da matéria e do livro de Caco Barcelos. Porém, tudo ali que é narrado trata-se de uma narrativa extremamente forjada, né? Eu deixo o link aqui na descrição para vocês. O professor Olavo de Carvalho, que foi um jornalista, trabalhou nessa época, conhece muito bem as pessoas envolvidas, né, dentro das linhas editoriais e os repórteres da época, tem certa propriedade para falar muito bem sobre o assunto. Deixo também aí na descrição a parte, né, da entrevista e vocês tirem as suas próprias conclusões sobre este salafrário chamado Caco Barcelos. Então, a entrevista ela é muito boa para vermos, né, principalmente como anda hoje a cabeça dos jornalistas, né? As pessoas que estão sendo formadas dentro das universidades, né? É muito bom a gente ter esse contraponto, né, e ter um senso do que está acontecendo nas universidades. Você vê ali a mentalidade por trás desses jovens que apresentam esse tipo de jornalismo, né, que são agora os justiceiros sociais, né, e solucionadores de todos os problemas, né. A mentalidade que ele já sai das universidades é exatamente a mesma repetida durante o regime militar, né? De ser contra a polícia, de atacá-los a todo momento, né? De criar notícias se assim for preciso, como Caco Barcelos fez, e por aí vai. A matéria também ela apresenta algo importante, né? Um dos casos famosos do Rio de Janeiro, de uma criança assassinada em operação militar dentro do Rio de Janeiro. A mãe do menino chamado Marcos Vinícius, né? O nome da mãe é Bruna. Houve também até uma outra mãe citada, que é a mãe de Mariela, né? E da maneira que estava acontecendo, estava indo tudo muito bem, né? Tudo muito bem, assim, dentro da linha deles, de que o filho dela era um inocente. Honestamente, eu não desacredito disso, de que o menino era um estudante. Infelizmente, os erros acontecem, as vítimas de fato fatais acontecem, né? A polícia também está suscetível a isso. Posso até acreditar que de fato o filho dela seja inocente, infelizmente uma vítima da guerra que acontece no Rio de Janeiro. Porém, estava indo tudo bem, até que em determinado momento aparece a mãe dela já fazendo uma militância política com a morte do próprio filho, né? Está lá no plenário, ao lado de parlamentares de PT, PCdoB, PSOL, fazendo passeata política junto com a mãe de Marielle Franco, né? Então, assim, já destruindo toda a imagem, ou tentando construir, né, toda a imagem positiva em cima da mãe do Marcos Vinícius, e deixando a imagem dela suja ao lado dessas pessoas. Infelizmente, é mais uma pessoa usada, né, dentro dessa narrativa, que vira mais um caso político, né, desrespeitando a dor, desrespeitando a vítima, e por aí vai. Essa é a índole das pessoas. E uma atenção para o nosso MBL, né? Fiquem atentos com essa advogada que aparece na matéria, chamada Evelyn Silva, porque lá nas imagens aparece inclusive um arquivo salvo no computador dela, no navegador, com a aba escrita MBL, né? Estão na cola de vocês, achando que vocês são fake news.
Tome muito cuidado com essas pessoas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Caco Barcelos mais uma vez atacando, né? Mais uma vez fazendo fake news e sai, né, com uma pose, né, como vitorioso. E é essa a narrativa, né, construída pelos jornalistas, e é por isso que cada vez mais eles estão em descrédito, né? A maior parte das pessoas não aguentam mais isso.